Hello, guys! Vamos aprender um pouco sobre os advérbios em inglês? Mas antes de começarmos, lembre de ativar o sininho e se inscrever no canal para muito mais conteúdos. Vem comigo! Antes de dizer quais são, de que tipo é e como usá-los, vou explicar o que é um advérbio. Um advérbio é uma palavra que modifica ou descreve um verbo. Um adjetivo, outro advérbio ou até mesmo uma frase inteira. Quando ele modifica um verbo, o advérbio está descrevendo a maneira com a qual uma ação aconteceu. Vamos ver um exemplo em português. Ele corre depressa. Nesse exemplo, a gente pode identificar o advérbio ao fazer a pergunta: de que forma ele corre? A resposta é depressa. Então, depressa é um advérbio que está dizendo de que forma a ação é realizada. Agora, vamos ver uns exemplos em inglês. He runs fast. They walk slowly. I sing loudly in the shower. She is waiting patiently. Um advérbio também pode responder as perguntas onde e quando. For example, I arrived early. You have to turn here. She smiled sweetly. Antes de passarmos adiante, precisamos falar de alguns verbos que não podem ser modificados por advérbios. É o caso dos linking verbs, ou seja, os verbos de ligação. Mas, Vivi, o que é um verbo de ligação? Calma, que eu vou explicar de uma forma bem tranquila para você entender. Os verbos de ligação são verbos que não indicam ação. Eles servem apenas como ponte, ou seja, uma ligação entre o sujeito, que é quem faz a ação e sua característica. Quer ver um exemplo? My children are very polite. Meus filhos são muito educados. Nesse exemplo, o verbo ser, no inglês, é o verbo to be. Não é uma ação. Ele está apenas ligando o sujeito, my children, a característica very polite. Outros linking verbs em inglês são be, appear, become, feel, get, grow, look, remain, seem, smell, sound, stay, taste, turn. Agora que sabemos quais verbos não devem usar com advérbios, vamos ver como usar advérbios com adjetivos. Primeiramente, precisamos saber que adjetivos são simplesmente características. Palavras como bonito, feio, alto, baixo, feliz, triste, rico, pobre, são adjetivos. É importante sabermos que no inglês o adjetivo sempre vem antes do substantivo, ou seja, de quem ele está caracterizando. Olha esses exemplos. Beautiful girl. Tall man. Expensive house. Difficult problem. Então, quando usamos advérbios com adjetivos, geralmente estamos dando uma intensidade naquela característica. Vamos ver mais exemplos. She is a very beautiful girl. Ela é uma menina muito linda.
That man is quite tall. Aquele homem é bem alto. Their house is too expensive. A casa deles é cara demais. We have a terribly difficult problem to solve. Nós temos um problema terrivelmente difícil para resolver. Outro tipo de palavra que advérbios podem modificar é o próprio advérbio. É comum encontrarmos um advérbio modificando o outro, como no exemplo acima. He runs very fast, onde temos o advérbio very, dando uma intensidade ao outro advérbio fast. Algumas vezes encontramos um advérbio modificando toda uma frase. Vamos ver um exemplo? Unfortunately, we missed our flight. Infelizmente, nós perdemos o nosso voo. O advérbio unfortunately está modificando toda a frase. Viu como é tranquilo usar os advérbios? Agora, vamos falar das categorias de advérbios. Adverbs of manner. Responde a pergunta: How did it happen? Como aconteceu? Alguns adverbs of manner que encontramos por aí são beautifully, generously, kindly, neatly, patiently, softly, quickly, well. Você reparou que a maioria termina com LY? Pois é, essa terminação LY no inglês é equivalente à terminação mente em português. Nem todo advérbio de modo tem essa terminação, mas grande parte sim. Adverbs of time. Responde a pergunta when, ou seja, quando. Então, eles nos mostram quando as ações aconteceram. Alguns adverbs of time muito usados são already, earlier, immediately, lately, now, later, recently, soon, tomorrow, yesterday. Adverbs of place. Responde a pergunta where, onde. É comum encontrarmos preposições agindo como advérbios. Isso acontece quando a preposição está complementando o verbo, porque a gente já sabe que uma preposição costuma pedir um complemento. Mas isso a gente vai ver em outro vídeo. Não se preocupe. Alguns adverbs of place comuns são above, anywhere, back, everywhere, here, inside, nowhere, out, outside, there. Adverbs of degree, também chamados de adverbs of intensity. Respondem à pergunta how much? Quanto? Geralmente eles ficam antes da palavra que eles modificam, que costumam ser adjetivos ou outros advérbios. Os adverbs of degree mais utilizados são almost, enough, hardly, just, nearly, quite, simply, so, to, very. Finalmente, os adverbs of frequency respondem à pergunta how often? Com que frequência? Os adverbs of frequency mais usados são
again, always, every, never, normally, rarely, seldom, sometimes, usually. Assim fica bem tranquilo saber quando usar cada tipo de advérbio, porque como vimos, cada um responde uma pergunta específica. E se você gostou do vídeo, não esqueça de ir nas nossas outras redes sociais e nos seguir por lá também e compartilhe esse conteúdo com um amigo seu. Temos conteúdos diários para te ajudar no aprendizado do inglês de forma tranquila e descontraída. Vejo você no próximo vídeo. Beijo!